Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o escritor e cineasta moçambicano Alex Dal. Vamos conversar sobre como em Moçambique se dá a relação entre sabedoria ancestral e literatura contemporânea. Nós vamos conversar a partir da obra do nosso convidado. Ele esteve na PUC Minas no evento Diálogos, que foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, em parceria com o Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros, o CESPUC, e também parceria com o Grupo África Brasil, Repertórios Literários e Culturais. Apoiaram o evento o Instituto Camões e a editora Nandiala. Seja bem-vindo, Alex, ao Religare. Muito obrigado pela oportunidade de aparecer. Bem, você pode assistir aos nossos programas quantas vezes quiser. Procure por Religare Conhecimento e Religião no YouTube, inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Alex, uma coisa que eu observei, lendo outras entrevistas, procurando me informar sobre o seu trabalho, é que você fala que exerceu influência no seu trabalho como escritor, as histórias que você ouvia quando era criança, contado por pessoas mais velhas, que papel tem essas histórias na sua formação como escritor? Muito bem, eu sou de uma região do interior de Moçambique, do centro de Moçambique, que se chama Quelimane. E na época que eu comecei a ouvir histórias, nós não tínhamos televisão lá. Estou a falar dos anos 80 e tal. A televisão começou em Maputo nos anos 80, mas Quelimane nessa altura ainda não tinha. Então, nós somos de uma tradição oral. Passamos a maior parte da vida a ouvir histórias. E essas histórias já alimentaram o meu imaginário. Antes de dormir, todos os dias, nós ficávamos sentados em volta de alguém mais velho, como disse, a contar essas histórias que nos assustavam, né? Eram histórias fantásticas. Nós ouvíamos as histórias com muita vontade, íamos dormir com medo, né? Mas no dia seguinte, na noite seguinte, estávamos lá nós outra vez para ouvir as histórias. Então, isso foi um grande contributo para o meu imaginário, porque o indivíduo, antes de dormir, ficava ali a processar aquela história que foi contada, né? Então, isso contribuiu para alargar o meu horizonte imaginário. Sim. Essas histórias fazem parte de um acervo, não, da cultura moçambicana. Elas interferem não só no aspecto pessoal, mas também na dinâmica da organização social? Bem, assim, eu creio que sim, porque todos, né, assim, todas as comunidades lá do interior de Moçambique, por exemplo, passaram muito tempo a ouvir essas histórias. Então, isto fez com que elas tivessem uma dinâmica diferente daquele indivíduo, por exemplo, que está numa cidade onde podia ter televisão, onde não tinha este processo de expressão oral, de contação de história. Então, isto que cria uma dinâmica diferente, faz com que nós tenhamos mais contato uns com os outros. O processo de socialização é diferente, né? Porque nós sentamos, conversamos, né? E esta combinação entre você e o seu vizinho é diferente de uma cidade onde você não tem essa aproximação. Sim, pensando que as sociedades têm mudado tanto e também Moçambique passa por esse processo, né? Vivemos numa era da informação. Você observa assim, mudanças nesse comportamento, desse estar em torno dessas histórias e recebendo orientações, né? Alimentando o imaginário. Né? Em que a cultura contemporânea tem impactado essa rotina? Não? Nós temos que olhar para Moçambique em duas vertentes. Temos aquela sociedade ou temos o meio urbano, que realmente estas tecnologias afetam muito e as pessoas absorvem muita tecnologia. Mas temos o meio rural, onde é um mundo completamente diferente. Se o indivíduo olhar para Moçambique, tem que olhar nessas duas vertentes, a parte urbana e a parte rural. No meio rural ainda continuamos com os mesmos hábitos, né? De ouvir histórias, aquelas brincadeiras típicas ainda lá do lugar. Então, o processo no meio rural praticamente não mudou tanto. Nas pequenas cidades, logo a seguir a Maputo, por exemplo, a tecnologia chega lá, mas não com muita força. Então, o meio urbano, onde realmente a tecnologia faz alguma diferença, é a capital, que é Maputo. E ali sim você observa um impacto. Sim, não tem. Assim, o impacto das tecnologias em Maputo
não tem muita diferença com qualquer lugar do mundo, por exemplo, porque a tecnologia é a mesma e as pessoas absorvem, interagem da mesma forma. Estas tecnologias podemos falar das redes sociais, por exemplo, né? As redes sociais em Maputo também estão na moda, as pessoas se comunicam muito usando as redes sociais e tem a vantagem que faz com que você se comunique com o mundo, né? Mas em contrapartida não existe aquela aproximação que você tinha antes. Isso eu ia lhe perguntar, assim, você, quando vejo em outras ocasiões você falando sobre essas mudanças nas sociedades contemporâneas, né, você parece que sugere que algo foi afetado, né? Tem alguma coisa que está se perdendo. Que impactos você avalia estarem ocorrendo na sociedade moçambicana? Bem, sim. O que as tecnologias de informação trouxeram, por exemplo, na sociedade moçambicana é esta distância que existe na ligação interpessoal. Então, eu acho que isso é um elemento muito, muito forte. Mas, pronto, tirando isso, eu acho que nós ainda continuamos uma sociedade tradicional, porque na maior parte das províncias de Moçambique, as tecnologias de informação ainda não impactaram, né? Então, estamos em Maputo, onde um indivíduo não consegue conversar com seu vizinho porque realmente está no computador, ou porque está no telefone, ou porque está a assistir à televisão, coisas do género. Sim. Você faz alguma associação entre cultura moçambicana, cultura brasileira? Você vê aproximações entre os nossos povos? Bem, sim, claro que eu vejo. Acho que esta pode ser a causa ou o motivo de eu cá estar. Se não houvesse essa aproximação, não estaria cá, nem os brasileiros estariam em Moçambique. Ultimamente, por exemplo, eu vejo que tem muitos estudantes brasileiros que vão a Moçambique fazer trabalhos de mestrado. Casos de cineastas, pessoas que estão a estudar turismo, músicos são convidados para participar em festivais lá. E também nós, que desta ligação que existe entre Moçambique e Brasil, faz com que a gente venha ao Brasil. Existe uma estrutura que foi criada assim mesmo dessa aproximação, apesar das redes sociais, né, criar essa frieza, mas elas também permitem essa aproximação. Veja que eu estou no Brasil com o apoio de amigos, né? Tipo, eles convidaram-me para vir aqui, para eu estar aqui nesse programa, graças a amigos também, né? Então, eu acho que a ligação entre Moçambique e Brasil é forte. Temos a parte de, por exemplo, existe outro dia estava a assistir alguém a ensaiar ou a dançar um ritmo musical, por exemplo, que eu comparei muito com um que existe em Moçambique, que apesar de ser produzido em outro país, mas em Moçambique é muito consumido, que é a passada, né? Então, a passada, a maneira como o indivíduo dança tem semelhanças com, acho que é o pagode, né? Sim. Sim, então tem algumas semelhanças. E depois tem a própria comida. A própria comida, nós consumimos, por exemplo, muitas telenovelas brasileiras, né? Nós assistimos muitas telenovelas brasileiras, nós acompanhamos muitos programas de televisão que nós temos acesso lá em Maputo. Então, sim, a ligação entre Moçambique e Brasil é muito, muito forte. Eu acho que os moçambicanos têm, digamos, uma queda por esta ligação, porque eu acho que a temperatura que existe que existe em Moçambique e no Brasil favorece essa ligação. Veja que nós fomos colonizados por Portugal, mas Portugal é um país onde tem uma temperatura muito fria e talvez esta temperatura pode não favorecer esta ligação. E nós estamos num país praticamente quente, também é o caso do Brasil. Sim. As pessoas sempre têm tendência de saírem para conviver, né? Então, acho que essa semelhança faz com que a gente se aproxime muito. Sim, eu queria recuperar ainda aquela questão sobre as histórias contadas pelas pessoas mais velhas, que a gente estava falando ainda há pouco. Depois a gente foi falando sobre essas características, né? E alterações, mudanças nas nossas sociedades. Mas retomando então essa questão das histórias, você falou que são histórias fantásticas. Tem um componente religioso aí nessas histórias? Ou mágico, religioso? Assim, o mágico, sim. Nessas histórias, acho que este mágico é que cria um grande impacto para captar a audiência dos ouvintes, né?
Então, se uma história não tem esta parte mágica, então não cria um impacto que o indivíduo quer. E foram essas histórias que realmente influenciaram no meu método de escrever, na minha maneira de escrever. Sim. E as minhas histórias estão muito centradas nesta parte do mágico, na parte do fantástico. É claro que em Moçambique nós temos lá muitas religiões, né? Mas mesmo assim esta parte do fantástico ainda continua na nossa cultura. Sim, o processo de colonização não conseguiu eliminar esse elemento. Não eliminou. Não eliminou. Assim, veja que hoje mesmo com o desenvolvimento que existe no mundo, as próprias tecnologias, como falávamos, a tradição ainda está lá com muita força, né? Os hábitos, os costumes ainda se mantêm. E chegou a haver algum tipo de hibridismo entre as culturas ancestrais, tradicionais e o cristianismo dos colonizadores? Alguma mescla de experiências? Não chegou a acontecer. Não. Eu vejo que no Brasil aconteceu. São coisas completamente diferentes, né? As religiões tradicionais, se assim posso dizer, elas se mantêm fiéis à sua maneira, diferentemente das outras religiões que foram trazidas para Moçambique, né? Falo do cristianismo e a religião muçulmana. Então são coisas completamente diferentes, não há uma mistura. Eu não percebo bem como é que funciona aqui no Brasil, mas eu vi que as religiões oriundas da África têm uma ligação com o cristianismo. Sim, e aqui passamos por esse processo de hibridismo, né? Não, em Moçambique, não, é tudo separado e diferente. Apesar de uma e outra, tem o caso dos Maziones, que é uma religião onde eles falam muito, usam a Bíblia, por exemplo, combina a Bíblia e a parte tradicional, mas não é muito comum. Ok. Sim. Bem, a gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouco e vamos falar sobre a sua obra. Obrigado. Hoje no Religare eu recebo Alex Dal. Nós estamos falando sobre sabedoria moçambicana e literatura. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre sabedoria moçambicana e literatura. Eu recebo o escritor Alex Dal. Alex, você então falava, né, sobre esse caráter mágico, né, e fantástico que tem a literatura, e você falou isso influenciou, né? Desde o início a gente está falando, né? Sim. Antes de entrar na sua produção, que traços são esses da espiritualidade moçambicana, dessa sabedoria ancestral? Que elementos nós poderíamos assim identificar? Bem, assim, eu acho que existem vários elementos, né? Existem vários elementos da parte da espiritualidade. Começando mesmo por dizer que, veja que a tradição das várias etnias, em Moçambique nós temos várias etnias, e essa tradição prevalece até hoje. Posso falar, por exemplo, o caso de quando uma criança nasce, por exemplo, em determinadas regiões de Moçambique, elas são obrigadas a tomar certos medicamentos que são raízes tiradas na natureza, para esta criança ter um crescimento saudável. Em Maputo, por exemplo, eles chamam de remédio da lua. Se o indivíduo não tomar o remédio da lua durante o processo de crescimento, nos primeiros 5 ou 6 anos, as pessoas concluem que este indivíduo pode ter problemas mentais. E pronto, na mente das pessoas existe isto, e quando alguém tem um distúrbio mental, dizem que não, este indivíduo não tomou o remédio da lua. Então, essa herança da parte espiritual, tradicional, ainda prevalece até os dias de hoje. Como eu disse lá, nós temos religiões, né, como a católica, as evangélicas, a religião muçulmana, mas as pessoas
algumas, apesar de irem às igrejas, elas continuam fiéis à sua tradição. A né? sua tradição. Podem não assumir, às vezes, porque é um indivíduo que não quer mostrar que realmente está ligado à tradição, porque é um estudante universitário ou é um diretor de uma empresa, mas ele, no fim do dia, ele frequenta o curandeiro, como nós chamamos, porque quer remédio para isto, para aquilo, né? Mesmo para ser bem-sucedido no dia a dia, ele recorre a esses elementos tradicionais, espirituais, o espírito do seu avô, do seu antepassado, para poder encaminhar no percurso da vida. Sim. Vamos falar sobre sua obra, não é? Que tem elementos dessa sabedoria tradicional. Primeiro, como é que é o processo, né? Antes do livro surgir, não é? Tem uma produção que vai aparecendo aos poucos, né? Em semanários. Como é que chega a ser produzida, então, a sua literatura? É assim, a gênese da minha produção literária começou mesmo com as histórias que eu ia ouvindo quando era pequenino, e aí, por exemplo, na escola primária, na redação, eu escrevia os meus textos e a professora de português vinha, não, eu gostei do teu texto, foi muito bonito, etc. Quando eu tive que ir viver para Maputo, foi onde realmente surgiu o meu primeiro contacto com a imprensa escrita, para poder divulgar o meu trabalho. Mandei um poema, eles leram o poema e publicaram logo a primeira, sem passar por nenhuma revisão, porque eu achava que tinha que passar por um revisor. Eles leram o poema, gostaram e publicaram. E a partir daí, eu senti-me encorajado a publicar os meus trabalhos na imprensa. Comecei a publicar numa revista de muita tiragem em Moçambique, que era a revista Tempo. E primeiro foi poesia, depois foram os contos, e depois quase todos os jornais lá que eram de maior divulgação, eu publicava lá os meus trabalhos. Sim. Foi por aí onde eu comecei a minha... Surgiu, então, o primeiro livro. É assim, o primeiro livro... Recluso no Tempo. Recluso do Tempo. Recluso do Tempo surge realmente... É uma coletânea de contos publicados nas revistas e jornais, onde apareceu o editor, ele disse, não, por que não publicar um livro? Eu senti-me à vontade porque eu já tinha uma percepção daquilo que o leitor achava dos meus textos. Eles liam e comentavam comigo. Então eu senti-me pronto para publicar este livro. Sim. E qual é o enredo, né, de Recluso do Tempo? É assim, Recluso do Tempo é uma coletânea de contos e neste texto, o Recluso do Tempo, eu falo, por exemplo, de um temporal que se abateu numa certa região de Moçambique e que depois o povo dessa região fica refém do tempo, né? Então eles têm que fazer um ritual para o sol voltar a brilhar. Infelizmente, eu hoje faço uma analogia com aquilo que está a acontecer em Moçambique hoje, passamos por um ciclone. Então, são histórias desse género. Tem outras histórias. Para além de histórias do mágico que eu gosto de fazer, tem histórias do cotidiano que eu conto, que aqueles elementos da sociedade, as injustiças que acontecem no dia a dia, eu procuro retratar e dar a minha opinião de como eu acho que deveria ser, né? Sim. Uma outra obra sua é Heróis de Palmo e Meio. Inclusive, você trouxe aqui o livro. Sobre o que você fala em Heróis de Palmo e Meio? Vou mostrar para o nosso telespectador, está vendo Heróis aqui. de Palmo e Meio também é um livro de contos. Ele é constituído por 12 contos. Neste conto, Heróis de Palmo e Meio, eu procuro retratar o social dos meninos da rua de Maputo. Porque nós temos lá muitos meninos que são obrigados a abandonar as suas famílias para ir à procura de uma oportunidade de vida nas cidades. Eu acho que isto é um problema que existe nas grandes cidades, né? Então, Maputo passa muito por isso. Temos crianças que fogem de casa para ir para a cidade, para ir conseguir uma maneira de sobreviver. Sim, então, para além desse conto, Heróis de Palmo e Meio, tem outros contos que retratam uma fase da guerra civil em Moçambique. Nós tivemos uma guerra civil de 16 anos. Então, eu procuro retratar esses elementos para ficar na nossa memória, para nós sabermos como contornar futuros problemas sociais. A sua produção literária, então, integra o saber, a sabedoria ancestral, os temas caros, né, importantes para a história de Moçambique, temas contemporâneos. Você diria que esses são os três elementos que movem, que estão presentes na sua literatura? Exatamente, exatamente. Assim,
porque em Maputo nós temos várias temáticas que ainda precisam de ser exploradas. E eu encontro isto no dia a dia. Por exemplo, quando eu estou no chapa, como nós chamamos o transportador, o transporte de passageiros, temos histórias que nos contam, a gente ouve e sinto-me inspirado a escrever sobre isso. Sim. Um outro texto é o Habitante do Inóspito, que você também trouxe. Sim. Né? E aqui, qual é a temática que você aborda? Bem, ainda a minha linha temática não muda muito, né? É sempre esta parte do mágico tradicional. No Habitante de Inóspito também, mais uma vez, eu falo de uma história que eu vi quando era pequenino, que acontece com frequência, de um indivíduo, por exemplo, que vai se banhar num rio e ele desaparece. E lá diz que um indivíduo que vai a um rio, banha-se, desaparece por muito tempo, quando volta, ele volta com capacidades, por exemplo, de ser um médico tradicional. Então, este conto situa-se mais ou menos nessa linha. Sim. E aqui no Brasil você tem um texto publicado com edição aqui para o Brasil. Exatamente. Há uma edição que foi feita há pouco tempo, foi lançada aqui no dia 16 de março. É um livro de contos adaptado de dois livros, que é O Recluso do Tempo e O Habitante de Inóspito, que era para ir ao encontro do contexto brasileiro, né? Porque nós temos muitas palavras em Moçambique que no Brasil não se usa, então é uma edição própria para o Brasil. Sim, que é o Galo... O Galo que não cantou, que não sim. cantou. Exatamente. Sim. Bem, você também tem uma atuação, além de escritor, como cineasta. Não é? E qual tem sido o seu trabalho aí no campo do cinema? Estou agora a produzir um filme documentário sobre o Mapico, que é uma manifestação cultural do povo Maconde, dançada na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. É um filme que está já no processo de edição. Creio que ainda este ano a gente termina o filme e talvez procurar uma oportunidade de vir mostrar este filme documentário, onde o Mapico tem uma força, um valor cultural muito forte para os telespectadores. Bem, aqui no Religar, então a gente vai ficar esperando pelo lançamento do filme para a gente conversar aqui no Religar então sobre ele. Muito bem. Muito obrigado por você ter vindo ao programa conversar com a gente. Muito obrigado. O nosso programa é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religar e Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.